Quero que você veja esse vídeo agora, que trata do investimento do seu dízimo e da sua oferta na impressão e na distribuição da palavra de Deus. Se estamos aqui, os hinos que cantamos, eles vêm da palavra de Deus. A conversão, nós chegamos à conversão, cremos no Senhor Jesus, por quê? Porque nós entendemos os nossos pecados, entendemos que só Jesus Cristo salva, e isso entendemos através de que meio? Da palavra de Deus, a Bíblia. Então, tem que haver no meu e no seu coração muita gratidão pela palavra. E hoje nós vamos falar sobre eu amo a minha Bíblia, na expressão do salmista, ó, como eu amo a tua lei. Veja esse vídeo, seja inspirado, saiba o que a sua igreja está fazendo e que você está fazendo, e saiba o que a igreja está fazendo e que você não está fazendo, porque não está contribuindo, mas vai começar, né? Na impressão da Bíblia em nome de Jesus. 3.566.480 letras, 773.693 palavras. Isso encontramos no livro mais popular e importante do planeta, a Bíblia. Acreditamos no poder e no valor imensurável que a palavra de Deus proporciona a cada ser humano, assim como o trabalho de excelência realizado pelos Gideões Internacionais, uma organização cristã evangélica sem fins lucrativos, formada por homens de negócio e profissionais cristãos, que se dedica na distribuição de edições de Bíblias em escolas, indústrias, hotéis, eventos, repartições públicas, civis e militares, presídios, entre tantos outros empreendimentos, em especial no Brasil. E a nossa amada igreja apoia essa missão. Mas como? Começou em 2013 em Assembleia a parceria inicial que correspondeu à impressão de 250 Novos Testamentos. Nestes 9 anos, de 2013 a 2022, foram impressos mais de 27 mil Novos Testamentos. Em 2022, ao longo desses 12 meses, como igreja, auxiliamos na impressão de 3 mil Novos Testamentos. Até aqui, essa preciosa parceria dada por Deus, colaboramos com um investimento que passa de R$ 121.500. Os números podem até surpreender, mas sabe o que realmente importa? Cada vida alcançada, cada família transformada, cada funcionário que em sua empresa recebeu um exemplar do Novo Testamento. Milhares de vidas que tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Por essa razão, todos os dias, lembre-se do privilégio que você tem de ter acesso à leitura da Palavra de Deus. Que a Bíblia seja o seu alimento diário e a sua fonte real de conhecimento em Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16, 17. Aplauda o Senhor, olha que maravilha! A impressão de Bíblias, o Novo Testamento, Salmos, Provérbios, tem feito diferença na vida de pessoas. Olha só, uma família estava, como tantas outras, embaixo do viaduto, porque não tinha sobrevida, vivendo em condições de rua, de miséria, dificuldade. E lá as pessoas têm muito pouca esperança, então as pessoas sorteiam ali também a maneira de participarem umas das outras, com comida, repartem o pão, repartem o arroz, alguma coisa que ganham, mas repartem a pinga também, porque não tem tanta esperança e eles estão ali, não é? Trôpegos, bêbados, enquanto vão de mal a pior. E uma garrafa de pinga foi passada para um sujeito, e ele notou que a rolha era diferente. E aí ele olhou aquela rolha, e era uma rolha de papel, sabe papel enroladinho assim? Arrolhou com o papel. E ele percebeu que tinha umas palavrinhas naquela rolha de papel. Aí ele tirou e começou a olhar. E o que era aquela rolha? Folhas do Novo Testamento. Então alguém tomando pinga, acabando com a vida, piorando sua situação, começou a ler a Escritura. E o Espírito Santo que inspirou a Escritura,
falou o coração daquele homem. Ele tomou a posição, aceitou a Cristo, largou a cachaça, largou a rua, foi uma nova criatura, uma nova família transformada pelo poder do Evangelho, pela distribuição da palavra de Deus no ministério gideônico. Aplaudo o Senhor, isso vale a pena ser dito. Semana passada eu participei como um dos oradores da Convenção dos Gideões, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e no final eles fazem um jantar bonito, dão as mãos, cantam benditos laços são os do fraterno amor, e depois de fazer isso, então chamam os garçons daquele restaurante, e dão-lhes assim o Novo Testamento também. Quem estava sentado do meu lado disse assim: pastor, há muitos anos, lá no Rio Grande do Sul, eu participei de um jantar como esse. Demos as mãos e foram oferecidos novos testamentos para os garçons. Só que ninguém sabe o que veio depois a ser revelado. Um daqueles garçons era um jovem que estava envolvido em drogas, perdido, sem esperança, sujo, situação de rua. E um amigo lhe falou: escuta, vai ter um bico, vai ter um trabalho aí para a gente ser garçom, você não quer ir lá? Ele falou: pô, olha meu estado, olha, eu não tenho nem roupa. Ele falou: não, eu te ajudo. Arrumou a roupa para ele, e o rapaz foi naquela noite trabalhar onde? Lá no jantar dos Gideões. No final ganhou o Novo Testamento, chegou em casa, começou a ler. O que aconteceu? O impacto, o poder da palavra de Deus veio sob a ação do Espírito Santo na vida daquele jovem. E ele viu: estou jogando a minha vida fora, eu preciso de ajuda. E achei ajuda, achei Deus, eu quero é Deus. E saiu daquela situação, voltou para a vida, voltou a estudar, passou no vestibular de medicina, se tornou um médico. E louvado seja o nome do Senhor, aplauda o Senhor. É isso. Agora imagine se Deus lá no céu for revelar aquelas pessoas que ofertaram para impressão de Bíblias, né, os resultados. Eu e você vamos ficar olhando assim: puxa vida, eu podia ter investido nisso, né? Quanta bênção eu perdi, quanto deixei também de abençoar as pessoas, porque eu só olhei. Então eu estou chamando a sua atenção para dar uma oferta regular para a impressão de Novos Testamentos. Então, no link da igreja, no envelope, coloca impressão de Bíblias. E você vai estar cooperando para que muitas outras pessoas sejam alcançadas. Nós vamos falar hoje exatamente sobre a Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. No Salmo 119, versículos 97 a 104, nós temos uma estrofe. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos, divididos em 22 estrofes, porque é um poema, é uma poesia, é um acróstico também. Então, cada uma dessas 22 sessões, ela é iniciada por acróstico com as 22 letras subsequentes do alfabeto hebraico. E não é diferente com esse texto. E a letra para ele nesse é o mem. E significa fluidez, alguma coisa que flui, alguma coisa que segue o curso. E eu gostaria muito que o fluxo de Deus na sua vida hoje, sobre a palavra de Deus, mudasse a sua vida, mudasse a minha vida, mudasse a vida de todos nós. Vamos ler então, na versão, nova versão internacional. Como eu amo a tua lei. Repete isso comigo. Agora quem fala isso, não fala por falar, mas fala com sentimento. Os salmos marcam exatamente essa parte da nossa humanidade. As emoções estão envoltas nestes versos. É poema, e poema a gente não lê de modo corrente. A gente lê entendendo, a gente lê inspirado, porque as palavras dizem mais do que palavras. Elas têm significado e significantes nesse caso. E então o salmista teria dito: como eu amo a tua lei. Mudou? Eu chego para minha mulher e falo assim: eu te amo. E eu olho para ela e falo assim: eu te amo. Mudou tudo. Mudou tudo. Vai ter jantar à luz de velas depois da segunda expressão. Por quê? Porque eu estou falando do coração, estou falando de afeto. Eu estou transmitindo pelas palavras mais do que apenas conceito, mas estou falando daquilo que eu sinto. O preço que
o relacionamento da Vasti e eu tem através dessa palavra. Assim é o salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Quem estão comigo? Os inimigos? Não, os mandamentos. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Vamos ler sentindo o que o salmista sentiu? Vamos lá? Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Oremos mais uma vez. Pai, está diante de nós a tua palavra e o teu Espírito está aqui, que ele revele no nosso coração a necessidade de amarmos a tua palavra, Senhor, palavra que saiu da tua boca. Vai além, ó Deus, de uma exposição bíblica. Vai além, ó Deus, da capacidade de comunicação do teu servo. Mas vai, Senhor, e comunica o Senhor mesmo ao coração de cada um de nós. Aquilo que tu tens para a tua glória, edificação do teu povo e salvação dos que ainda não creem. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Um articulista disse: o salmista expressa o seu amor pela palavra de Deus, mostrando como ela é essencial para a vida do homem, a ponto de compará-la à luz que guia os seus passos em meio à escuridão. É o verso 105 que você conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Hoje uma lâmpada irradia luz bem grande, não é verdade? Uma única luz, ela tem um certo raio de cobertura. Mas a lâmpada para a qual o salmista faz referência é aquela luz do candeeiro, aquela luz lá do Antigo Testamento, uma tocha, uma luz pequena que ilumina apenas alguns passos. E esse é um dos princípios pelos quais a gente deve sempre pedir que a palavra de Deus seja luz para os nossos passos, porque aquela luz que o salmista conhecia, ela projetava e dava clareza só para alguns passos. Significa o quê? Ele precisava ficar com a lâmpada acesa o tempo todo. Assim, a palavra de Deus deve estar acesa no nosso coração o tempo todo. E a gente dizendo: Senhor, eu não sei o próximo passo, mas me dirige pela tua palavra. Use a palavra de Deus para tomar decisões. Use a palavra de Deus para mostrar quem de fato você é. Quando a Bíblia fala de algumas expressões, por exemplo, se você se lembrar de Balaão. Balaão foi aquele profeta teimoso que ele quis profetizar contra o povo de Deus, e Deus levantou contra ele a palavra de uma mula. Lembra disso? E a mula falou com ele, e a tradução hebraica dá a entender que falou com, vou usar a palavra aqui, uma autoridade profética, sabe? Quando fala de um modo que pega, que você sabe que é de Deus, a mula falou: mas por que você está fazendo isso? E ele ficou assustadíssimo. E aí, usar a Bíblia adequadamente é falar: Senhor, o Senhor usou até uma mula, usa o teu servo. Você está entendendo? Senhor, o Senhor usou até uma mula. Será que eu não sirvo para ser útil na tua obra, na tua causa? É isso, é ler a Bíblia e saber que cada versículo quer dizer que Deus fez, está fazendo ou fará alguma coisa, e eu tenho de colocar a minha vida diante dele, dizendo: Senhor, em que se aplica esta palavra na realidade do teu servo? O que o Senhor espera de mim? Eu estou, por exemplo, nas minhas meditações em Zacarias capítulo 10, onde Deus está falando que Ele vai renovar a graça sobre Israel. E Ele fala de coisas do fim do mundo, Ele fala de coisas do renovo que é o Senhor Jesus. E, na verdade, algumas coisas são de difícil compreensão se a gente não estudar.
Mas mesmo assim eu digo, Senhor, eu não entendi muito bem, é difícil saber como aplicar, mas o Senhor sabe quem eu sou, e o amor que o Senhor devotou ao seu povo Israel, obrigado porque o Senhor devota a mim também. Então todo o renovo que o Senhor deu para Israel, o Senhor dá para mim também. Quando Israel falhou, eu sei, eu também falho como Israel falhou, mas Senhor, o teu amor superabundou e demonstrou graça para com Israel, dizendo, olha, apesar do seu pecado, eu estremeci por dentro e resolvi perdoar o seu pecado. E eu digo, Senhor, que Deus maravilhoso, que estremece por dentro e que perdoa pecado. É a aplicação da palavra de Deus. Por isso é importante nós termos diante de nós a palavra de Deus, para amarmos a lei de Deus. O versículo 97 tem essa expressão, como amo a tua lei, como eu amo a minha Bíblia. Quero estar continuamente na presença de Deus e deixar Deus na minha presença. Moody, o grande avivalista, ele disse, olha, a gente tem que escolher um ou outro, a gente escolhe a Bíblia ou o pecado, porque se eu escolher a Bíblia, o pecado tem que cair fora. Agora se eu escolher o pecado, a Bíblia tem que ser tirada da minha vida, porque ela me constrange, ela me confronta, ela exige mudança de comportamento na minha vida. Quando eu e você lemos, sede santos porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo, isso tem uma implicação muito séria. Eu tenho de mudar a minha conduta, e isso, meu irmão, é dia a dia, é hora a hora, é o que ele diz aqui. Então eu quero destacar para vocês três resultados, três consequências da gente amar a palavra de Deus. Primeiro, eu tenho a melhor companhia do mundo, versículo 97. Como eu amo a tua lei. Por quê? Porque eu medito nela de dia e de noite. Olha só, não é eu medito nela diariamente, porque eu podia ter 5 minutos diariamente, logo cedo da manhã, leio 1 ou 2 versículos, digo, Senhor, já meditei na tua palavra. Mas o salmista aqui está dizendo outra coisa, ele está dizendo, no decorrer do dia, eu medito na tua lei, ela é a minha companheira, aleluia. Quem lê a palavra de Deus, quem se submete à palavra de Deus, tem a melhor companhia do mundo, a companhia do próprio Deus, orientando para passo as suas ações, as suas atitudes, os seus sentimentos, os seus medos. Que coisa maravilhosa é saber que não é para eu ter um encontro com uma escritura, marcar o cartão, mas que eu posso o dia todo andar com o Senhor e ter a palavra do Senhor comigo, fazendo-me companhia. Mas ele está dizendo, eu medito na tua lei. Ler ainda não é meditar, né? E algumas pessoas gostam de ler a Bíblia ao deitar, ao meditar, né? Ao me deitar. E aí acaba não lendo a Bíblia, porque pega cansado, vai ler deitado e fala, Deus, o Senhor sabe que eu estou cansado. Começa a ler, o olho embaraça, e daí a pouquinho o sono vem e você não leu. Você não meditou, medeitou só com a palavra, mas não usufruiu. Meditar na palavra significa lê-la com atenção. Entender o significado de cada palavra, cada frase. Fomos abençoados com a pontuação. Leia a Bíblia com a pontuação certinha. Ela vai dar significado pleno àquilo que Deus quer falar com você. Depois eu sugiro, tenha sempre caneta, caderno na sua mão para fazer anotação. Se você ler um período, né, a gente chama de perícope, ou um trecho de 5 ou 6 versículos, e demandar tempo, grifando palavras que se repetem, você vai ver que é muito importante. Há textos às vezes com 8 versículos e 8 vezes repetem um verbo. O que significa? Está mais do que claro que Deus está dando ênfase naquele verbo. E o verbo exprime uma ação. Está mais do que claro que Deus quer que eu haja, que eu tenha atitudes de conformidade com a sua palavra. Então, anote. Busque significado em outras traduções. Graças a Deus nós temos várias traduções. Não é que uma é certa e a outra é errada. Quem trabalha com língua e linguagem, especialmente na questão da tradução, sabe que
Um intérprete nem sempre tem as palavras mais claras para cada palavra. Aliás, na linguística, sabemos que há palavras no idioma que não tem correspondente em outro. Você já deve ter ouvido que só em português existe a palavra que define muita coisa para nós. Saudade. A palavra saudade, você conhece? Conhece o sentimento saudade? Mas outros idiomas não têm a palavra saudade. Eles têm que dar uma volta para dizer o que é saudade. É explicação em cima de explicação. Isso ocorre então nas traduções bíblicas, não é? O tradutor, ele tenta o quanto possível, olhando as escrituras e os originais da palavra de Deus, dar um significado bem próximo. Assim, procure na sua Bíblia não só ler, mas entender, grifar, aplicar a sua vida, ver os desafios. Para mim é muito fácil, quando eu leio, por exemplo, lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, ali há nove expressões do que seja o fruto do Espírito, eu identificar o que está faltando na minha vida, porque ali tem amor, ali tem paciência, ali tem benignidade, ali tem fidelidade, ali tem domínio próprio. Então é fácil eu sacar algumas coisas e falar, olha, aqui ó, eu estou precisando ser mais paciente. Paro a leitura da Bíblia, dobro os meus joelhos e falo, Senhor, o Senhor disse que não é fruto da minha vontade, não é fruto da minha decisão, decida ser paciente, não. A Bíblia diz que não é fruto da minha vontade, nem é fruto do meu planejamento, nem é fruto das minhas metas, mas é fruto do Espírito Santo, eu ter domínio próprio. Então, Senhor, produz esse fruto em mim, o teu servo está aqui e necessita. É a meditação na palavra do Senhor durante todo o dia, porque durante todo o dia você tem uma vida cotidiana, você sai, dá de cara com o trânsito. Se você não está devidamente aparamentado de oração, logo você vai ter a oportunidade de abençoar a vida de alguém, é ou não é? Entendeu? E muitas vezes você tem uma distraída, alguém te abençoa dizendo aquela palavra diferente, você fala, Senhor, tem misericórdia, para não retrucar. E depois você chega no trabalho, aí aquele chefe está com aquele humor, sabe o chefe? Ou se não, aquele amigo do lado, você fala, ai Senhor, hoje vai ser um dia longo, essas 8 horas vão demorar para a chuchu para passar. É hora de você, com a palavra de Deus, meditar. O que a Bíblia diz sobre o uso das palavras? A palavra branda desvia a raiva, mas a palavra dura provoca a ira. Então como é que você vai responder? Mesmo que alguém fale assim, você é um banana. Aí você para, pensa, pede domínio do Espírito Santo, fala assim, olha, me perdoa, desculpa. Ao invés de falar assim, você é pior que eu, você é um abacaxi espinhoso. Entendeu? Não adianta, não vai resolver nada. Mas a palavra branda, ela desvia a raiva. Então, meditar na palavra é ter a companhia do Senhor e da sua palavra o dia inteiro. Medita na palavra e você vai ter esse ganho extraordinário, que é ter a companhia do Senhor, da sua palavra com você o dia todo. Quem faz isso, experimenta o que está escrito no Salmo número 1. Quem age assim, medita de dia e de noite na palavra, essa pessoa, ela é frutífera, ela dá seus frutos na estação própria. Suas folhas não caem e tudo quanto fizer, prosperará. Qual é a razão? Porque é como a árvore plantada num lugar maravilhoso, junto aos ribeiros d'água. Então ela é nutrida, ela é alimentada, ela é viçosa, ela é bonita e ela é produtiva. É isso. Quem medita na palavra do Senhor, quem tem compromisso com a palavra do Senhor, vai ter a melhor companhia. Vou te dizer um negócio com todas as letras. Não há qualquer profissional da área de saúde, nem do coaching, ninguém nesse mundo, nessa terra, o maior dos filósofos, o melhor dos eruditos, dará para você o que a palavra de Deus dá para você. Aproveite, acompanhe a excelência da palavra de Deus e aplauda a palavra de Deus agora, em nome de Jesus. Esse é o resultado
você ter excelente companhia o dia todo. Segundo ganho, segunda bênção, segundo resultado de você amar a palavra do Senhor. Porque eu amo a palavra do Senhor, eu tenho ganhos incomparáveis. Ganhos incomparáveis. Versículos 98 a 100 diz o seguinte, olha. 98, me torno mais sábio, entendeu? Deu para entender o que é o mais aí? Ok? Mais sábio que os meus inimigos. Por quê? Porque os teus mandamentos estão sempre comigo e eu os guardo. 99, tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, professores. Por quê? Porque eu medito nos teus testemunhos. Versículo 100, eu tenho mais entendimento que os anciãos. Por quê? Pois eu obedeço aos teus preceitos, viu? Eu guardo, eu medito e eu obedeço. Por isso eu tenho ganhos extraordinários, que são maiores, melhores, mais relevantes do que 3 grupos de pessoas. Primeiro, os meus inimigos. Segundo, os meus mestres. E em terceiro lugar, os anciãos. Quem são os inimigos do crente? Claro, no contexto do salmista sempre havia aquelas pelejas, aquelas guerras, povos que subiam contra Judá, contra Israel. Então havia inimigos vorazes, factuais, históricos. Nós não temos, graças a Deus, esse tipo de inimigo, mas temos inimigos sim. Eu vou citar 3 que a Bíblia relata, e esse você tem com toda certeza. Quem é o seu inimigo? O diabo, o mundo e a carne. Carne é você, carne não é picanha não. Não é o colesterol, não estou falando disso não. Eu estou falando que a carne é a sua natureza humana, sabe? Aquela vontadezinha de ouvir a fofoca. Alguém está falando assim, coisa feia, estão falando mal da fulana. Mas o que será que estão falando mal da fulana? Você chega a fazer uma orelha meio comprida assim. Você não quer, mas tá querendo, a carne quer. Então, o diabo, você sabe, ele veio realmente para acabar com toda a bondade de Deus na nossa vida. O diabo é asqueroso, ele é sujo, ele é traiçoeiro. O diabo lá no deserto teve a pachorra de dizer ao Senhor, Jesus, o Logos de Deus, a boca criadora de Deus, que criou tudo pela palavra que ele mencionou, haja luz, e houve a luz. Ele diz, olha, estou vendo que você está aí jejuando, está numa peleja, está se preparando para o seu ministério, mas eu vou te dizer um negócio. Eu tenho o mundo inteiro para te dar. Eu posso te dar todos os reinos desse mundo. Mentiroso. Mentiroso, ele não tem nada. Quem criou os reinos foi o próprio Senhor Jesus. Então ele está mentindo de cara lavada. É prática dele. Mas eu vou te dar isso se prostrado me adorares. Olha, tem cabimento. Se o diabo foi diabo suficiente para tentar fazer com que Jesus o adorasse, o diabo é muito mais safado com você e comigo. Então ele mente, ele engana, ele torce a verdade, e ele busca as nossas fraquezas, os nossos limites emocionais, para nos conduzir ao erro. Então, o diabo continua sendo o diabo não é uma ideia inventada não, o diabo é um ser que está ativo no planeta Terra, e ele quer acabar com a sua vida, não tenha dúvida disso. O segundo inimigo é o mundo é o jeito do mundo ser. Então o mundo hoje fala assim, ó, Maria pode casar com Maria, o João pode casar com João, esse é o jeito do mundo ser. A ideologia de gênero prega isso, a Bíblia não prega isso. Ou você vai ser moderninho e aceitar o sistema do mundo, ou você vai crer na palavra de Deus. Qual é o seu compromisso? É a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus. Você fala, mas eu tenho alguém conhecido, é tão difícil. Isso é outra história. A palavra de Deus é a palavra de Deus e é perfeita. Não se negocia com a palavra de Deus. A gente vai dar fora, a gente vai errar, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é inerrante e ela é perfeita. O Salmo diz, olhe tudo que Deus fez, olhe toda, admire toda a perfeição de Deus. Sabe o que é mais lindo na perfeição de Deus? Sabe o que é mais perfeito que a perfeição de Deus? A palavra de Deus. É lindo. Aplauda o Senhor. Não negocie princípios. O mundo quer fazer você ficar igual aos outros.
Deus quer fazer você permanecer em santidade, à semelhança dele, se parecer com ele. Não negocie princípio. O seu inimigo é o mundo. E por último, a carne, essa sua tendência, esse seu jeito. E às vezes você fala, é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, é a minha formação, a minha família me passou esse código genético, esse código cultural. Não interessa, eu recebi da família dali para trás. Eu fui feito em Cristo nova criatura, diga glória a Deus. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, aleluia. Então tem vício de linguagem, vício de comportamento, isso existe sim, mas eu sou uma nova criatura, houve uma metanoia, eu fui criado novamente, sou nova criação de Deus, um novo poema de que Deus está escrevendo, e por isso eu vou vencer os meus inimigos. Agora, como é que você vence esses inimigos? Com a palavra de Deus. O texto disse, com a palavra de Deus. Eu tenho ganho na palavra de Deus, porque eu a tenho como companheira de excelência no meu dia a dia. Seja homem, seja mulher, seja senhor, senhora, uma criança, um jovem, adolescente, um grande empresário, seja quem for, tenha como ganho, por amar a palavra de Deus, a companhia dessa palavra orientadora. Segundo, tenha esse ganho de ser mais sábio, mais entendido e ter mais discernimento que os seus inimigos, que os seus mestres e que os anciãos. Mestre todo mundo tem, então eu não vou ilustrar muito isso, mas é na fase de socialização da criança que os pais começam a perder a autoridade sobre os filhos. Por quê? Porque o mestre da escola, o tio da escola, a tia da escola sabe mais que o meu pai. Cuidado, cuidado. Se mestres aí fora puseram ideias na sua cabeça, revise a sua cabeça, faça a revisão de vida, porque você pode estar acreditando em mentiras, em desvios. Por quê? Porque alguém não amava a palavra de Deus, então distorceu princípios. Seus mestres não te ajudaram, te atrapalharam. Muitos dos seus mestres te atrapalharam. Eles não te amam como seu pai e como a sua mãe. E melhor, eles não amam você como a palavra de Deus. Faça uso da palavra de Deus e tenha a palavra como mestre e autoridade na sua vida. E não qualquer mestre, doutorado, pós-doutorado, seja o que for. Respeitamos a cultura, respeitamos o entendimento, respeitamos o aperfeiçoamento, essa noção de profundidade teológica, a gnoseologia, que é a teologia, que é a teoria do conhecimento, não é? Que é o amor pelo conhecimento, mas acima de tudo isso está a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro qualquer que você compra na livraria ou que baixa na internet. A palavra de Deus foi escrita em mais ou menos 1500 anos. Você conhece algum outro livro que tem 1500 anos na sua escrita? Mais de 40 pessoas Deus levantou boiadeiro, como levantou guerreiro, como levantou rei, e eles escreveram a palavra de Deus, num período de 1500 anos, 40 pessoas diferentes, e olhem a unidade que tem a Bíblia, isso é autoridade. Qual é o livro mais lido no mundo? A Bíblia. Qual é o livro mais impresso no mundo? A Bíblia. Louve a Deus pela Bíblia que você tem e entenda que é um projeto histórico de Deus, colocando a Bíblia para ser autoridade na sua vida, o mestre de todos os mestres, e aplauda o Senhor em nome de Jesus. É a Bíblia, é a Bíblia. Alguém já disse que o diabo tem medo do cara que tem um livro só, mas esse livro é a Bíblia. O diabo treme quando vê o cara que ama o livro da capa preta. Agora tem todas as cores, né? Mas é isso aí, mas é a Bíblia. Por último, os anciãos. Você vai ser superlativo com relação aos anciãos. No contexto do salmista, as cidades-estado, não é, eram fortificadas para defenderem então os seus moradores. À porta de entrada ficava ali o lugar onde os anciãos, pessoas benquistas, pessoas respeitadas e nobres daquela entidade de cidade, moravam e ficavam ali julgando as causas. O marido ofendeu a mulher ofendeu o marido, o irmão contra o irmão, aconteceu qualquer coisa errada, eles iam até onde? A porta da cidade, onde ficava o conselho dos anciãos, e ali eram julgados pelos anciãos.
Então eram pessoas muito nobres, pessoas sábias, experimentadas. Mas o salmista está dizendo aqui que em amando a palavra de Deus, ele tem como resultado que ele se torna mais sábio que os anciãos da sua cidade. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ver pessoas simples, cheias de sabedoria. Eu pastoreei lá em São Bernardo do Campo, uma igreja muito linda. E havia lá um irmão, José Amorim. Um irmão muito simples, morava numa comunidade. E José Amorim era incrível. Muitas pessoas olhavam para José Amorim e falavam assim: ele mora lá na favela, precisa arrumar uma casa melhor para ele, vamos arrumar um trabalho para ele. Uma vez nós estávamos lá, um chefe de uma grande indústria falou: não, vou arrumar um trabalho para o José Amorim, para melhorar a vida dele, porque ele é muito doce, muito crente, lindo, lindo, lindo. E aí arrumou o trabalho, chamou, olha, tem um trabalho para você. Falou: puxa vida, que bom. Será que dava para encaixar o meu irmão e não eu? O Zé Amorim só pensava nos outros. As campanhas de construção sempre aparecia uma aliança lá de ouro. Quem era? De quem era? Do Zé Amorim. Aí alguém ia lá: não dê. A aliança de casamento dele, eu cubro. Pá, vale quanto? Então dou a oferta no lugar dele, devolve a aliança para ele. Na outra campanha o que acontecia? Estava lá a aliança do Zé Amorim de novo. Alguém levou um montão de colchão na casa dele na época do frio. Foram lá, e os colchões? Aliás, cobertores. E os cobertores? Não, cadê os cobertores? O meu vizinho precisava mais. É lindo, glórias a Deus. Com essa simplicidade. Uma vez, nossa igreja lá em São Bernardo disse que na abertura da escola dominical não vai mais falar o diretor. Nós vamos dar a oportunidade para vários membros da igreja fazer 5 minutinhos. E um dia foi o Zé de Amorim. Eu fiquei curioso. Tímido, sabe? Tímido. A hora que o José Amorim abriu a boca, eu falei: meu Deus, quanta sabedoria! Eu glorifiquei a Deus, porque pessoas muito simples são tornadas nobres e sapientíssimas, porque conhecem a palavra de Deus e conhecem o Deus da palavra. Glorifica o Senhor, que sabedoria! Um pastor amigo meu da igreja de Formiga, Batista, da cidade de Formiga, esteve aqui e ele disse: uma das líderes mais multiplicadoras de pequenos grupos que tem lá, não sabe ler. Mas Deus deu-lhe uma boa memória. Então ela decora a referência bíblica. E ela chama a vizinha, chama um amigo, fala assim: você podia ler para mim? Eu não sei ler. Lê aí João 3,16. E a pessoa lê assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o que ela faz? Você entendeu o que você leu? Ela não sabe ler, gente. Não sabe ler. Mas ela ama a palavra de Deus. E a palavra de Deus lhe dá o ganho de meditar e tê-la como companhia. A palavra de Deus torna aquela irmã mais sábia do que os seus próprios pastores. Diga glória a Deus. Por isso que ninguém está longe do conhecimento, do temor de Deus, quando mergulha na palavra de Deus. Não sabe ler? Ouça sermões. Ouça a leitura da palavra de Deus. Então, esse é o segundo grande ganho. É incomparavelmente maior do que os seus professores. O que adianta, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro, saber tantas coisas e perder a sua alma? Foque na palavra de Deus. Aprenda da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E ela vai ser companhia permanente na sua vida. E ela vai te tornar mais sábio, sapientíssimo, mais que o inimigo, mais que o mestre e mais do que o sábio. Aleluia. Terceiro e último resultado, ganho. Eu tenho sucesso na vida. Quando eu amo a palavra de Deus, eu tenho sucesso na vida. Primeiro, tenho companhia. Segundo, tenho ganhos incomparáveis. E terceiro, eu tenho sucesso na vida. De onde eu achei a palavra sucesso? Está aí no texto. 2 vezes o caminho representa uma jornada. Você e eu temos jornadas na vida, para aprender, para fazer um concurso, para trabalhar, para nos tornarmos profissionais. É a jornada da vida. E nós medimos o nosso sucesso nas conquistas, sim ou não? E para isso nós vamos escolhendo caminhos bons, e fugindo dos caminhos maus, e dos caminhos da falsidade. É isso que ele diz, versículo 101. Olha só, 101 e 102 tem uma diferença. Ele diz: eu me afasto. E no 2 ele fala assim: eu me apego. Olha só, primeiro, me afasto os meus pés de todo caminho mau. Há uma decisão, há uma escolha. Mas para quê?
para obedecer a tua palavra. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Eu decido não cometer o pecado. Eu decido não errar. Eu decido me afastar do mau caminho, porque eu tenho um propósito. Eu quero obedecer ao meu Deus. Aleluia! O segundo agora é me apegar. Eu quero me apegar. Me apego às tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Deus não é um velhinho chato que está de mau humor e quer acabar com o prazer de todo mundo. Quando Ele escreve algo, escreve para o nosso bem. Você sabe que há sinônimos aí, e nós falamos que cada uma dessas estrofes tem 8 versículos. E aqui há 8 palavras diferentes para a lei de Deus. Olha só, eu amo a tua lei, teus mandamentos, teus testemunhos, teus preceitos, tua palavra, tuas ordenanças, tuas palavras no plural e os teus preceitos, mais uma repetição. Então o que acontece? À medida que nós conhecemos esta gama que envolve ensino, ordem, que fala dos testemunhos de Deus na história e na sua vida, nós vamos então ganhando condições de nos apegarmos à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Quem lê, quem medita, quem aplica, está rumando para o que é melhor, que é amar a palavra de Deus, e vai ter sucesso na vida. Olha só, afastar-se do caminho mau para obedecer a palavra, e apegar-se às ordenanças de Deus para receber ensino, é uma vida propositiva, uma vida que tem valor, tem propósito. O sujeito não está aí levando a vida e deixando a vida levá-lo, não. É uma vida maravilhosa com propósito. Ame a palavra de Deus, invista tempo na palavra de Deus. Temos cursos aqui, centenas, na escola da família, tratando da palavra de Deus e as relações familiares, como ser homem, como ser mulher, como ser filho, como cuidar dos filhos, como amar o seu adolescente. Os nossos cursos da escola de família são aula prática, a palavra de Deus na prática da família. Não perca. Você vê aqui ano após ano, curso da Universidade da Família, curso da escola da família, e você deixa passar. Deixar passar é desperdício. Se não, desculpe, tolice. Tolice. Você engole telejornal, engole programa, engole Big Brother, engole porcaria, nojo. Sabe televisão, que eu digo que é televisão? Você pega a sua sala, primeiro que a televisão ocupa o lugar de destaque na sala, é ou não é? Tem sala que é montada toda para ela. Ela quem? A televisão. E aí se você não tem filtro, você fica ouvindo porcaria. De vez em quando tem coisa muito boa. Tem mesmo. É como um anel de ouro que vem no esgoto. Se alguém for lá no esgoto, num bueiro, vai achar ouro lá. Porque lavando, caiu, foi embora. Mas ninguém quer viver com a podridão para procurar anel de ouro. Então, o uso da televisão precisa ser muito bem discernido por você, para que ela realmente traga algum benefício para você. Caso contrário, é prejuízo. É esgoto na sua casa. Agora, a gente diz que não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de meditar na palavra, mas tem tempo para ver televisão. Estamos escolhendo o caminho bom ou o caminho da falsidade? Quer ver falsidade? Vê televisão, cheio de fake news, falsidade. Mas na palavra de Deus, não. Tudo que Deus diz é verdade e a seu tempo se cumprir. Há uma aplicação que eu quero fazer aqui, nessa divisão do texto, que é ter sucesso na vida. Quando eu amo a lei de Deus, eu tenho companhia o dia todo, a melhor delas. Quando eu amo a lei de Deus, eu me torno mais sábio, sapientíssimo. Quando eu amo a lei de Deus, então eu tenho sucesso, eu escolho os caminhos certos. E nessa parte há duas palavras que são diferentes. Estudando esse texto, eu me aprofundei e descobri, existe uma diferença entre obediência e fidelidade. Fidelidade e lealdade são a mesma coisa, mas obediência não. Vou explicar. A gente obedece a alguma coisa por causa da autoridade de quem manda.
Não está na Bíblia, mas muita gente conhece e recita o provérbio popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou, graças a Deus, para o Mato Grosso do Sul. Foi a primeira vez que eu vi, foi aqui. Pastor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Falei, opa, já vou obedecer. Eu tenho juízo. Você obedece por causa da autoridade que está investida na outra pessoa. O professor mandou, você obedece, ele é a autoridade da sua vida. O guarda mandou, você obedece, ele é a autoridade da sua vida. O pai, a mãe mandaram, tem autoridade da sua vida, obedece. O pastor mandou, obedece, se ele estiver alinhado com a palavra de Deus. Se não tiver, está fora, em nome de Jesus. E todo crente tem que ser bereano, não corintiano, nem palmeirense, é bereano. Havia uma cidade, uma região chamada Bereia. E o apóstolo Paulo, homem cheio de Deus, erudito na palavra, pregava. E os irmãos falam assim, dá um tempinho que eu vou conferir na escritura. Já pensou? Paulo pregando e ele disse, não, para aí um pouquinho, eu quero ver aí. Tá certo, glória a Deus. Então, todos os irmãos aqui têm que ser bereanos. Entre o homem de Deus, que sou eu aqui hoje, e a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Descarta o homem de Deus, em nome de Jesus. Vários homens de Deus caíram, se prostituíram, estão errados, têm interesses próprios. Entre o homem de Deus e a palavra de Deus, você vai crer em quem? Na palavra de Deus. Então, você obedece pela autoridade que quem manda tem. Agora, fidelidade e lealdade não. Você obedece porque crê, atribui fé na honra, no caráter de quem mandou. Por isso, seja juízo, testemunho, preceito, palavra, lei, ordenança, qualquer uma dessas palavras aplicada à lei de Deus, nós devemos, além de ser obedientes, porque Ele tem autoridade, mas devemos ser fiéis e leais. Crer, obedecer, por quê? Porque Ele sempre tem razão e não nós. Tem uma história bem conhecida. Tem lá uma sala, né, vou chamar de primário, né, a primeira fase do aprendizado lá. E o Pedrinho está aqui, corre, tá, a professora fala, Pedrinho, senta. Aí, ela vê o Pedrinho, tá, e pô, ali sai, tá, e sai, fala, Pedrinho, senta. E aí, essa luta, é ali o Pedrinho senta, e o Pedrinho não quer sentar. Aí ela chama, Pedrinho, você vai, senta, está sentado? Estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Eu estou sentado só mandou, mas por dentro eu estou em pé, eu queria ficar em pé. Essa postura de eu obedeço porque o Senhor manda, mas eu não queria, não deve fazer parte do nosso repertório, irmãos. Eu quero dizer, Senhor, eu não entendo tudo, mas se o Senhor mandou perdoar, o Senhor tem razão. Vou tirar fora os meus argumentos, as minhas razões, a minha história. O Senhor mandou perdoar e disse, assim como vocês foram perdoados, perdoai os vossos devedores, para que os vossos pecados sejam perdoados também pelo vosso Pai que está no céu. Na oração chamada do Pai Nosso, a única parte que é explicada é essa. Perdoai aos que vos ofenderam, maltrataram. Então, quando eu digo, não, Deus, aí não dá. Aí não vai dar, aí não dá. Então, você pode obedecer porque Ele mandou, ou você pode ser leal e fiel. Senhor, a minha dor não pode ser maior do que teu amor, e o teu conhecimento, e o bem que o Senhor quer para mim. Então me dá forças e eu vou pela fé perdoar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É a Bíblia fazendo diferença na nossa vida. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, e ela me traz ganhos. Ela se torna minha grande companheira de excelência. Ela me torna mais sábio do que os meus inimigos, do que os meus mestres, e também do que os anciãos experimentadíssimos. E ela me traz sucesso na vida. Agora, se o primeiro versículo, 97, foi totalmente passional, como eu amo a tua lei, o versículo 103 é passional do mesmo jeito, falando o quê? Da delícia que é receber a palavra de Deus. Por isso que eu repeti com você, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Eu queria dizer aqui, que a palavra procede da boca de Deus, e o salmista está dizendo
que essa palavra que procede da boca de Deus, quando cai na sua boca, salmista, o leitor, o adorador, se torna mais doce que o mel. Irmãos, esse é o desejo que eu tenho no meu coração, para mim e para você. A operação boca a boca, da boca de Deus para a minha boca. Os socorristas sabem, não é? Quando alguém está passando mal, corre risco de vida, risco de morte, faz o quê? Respiração boca a boca para salvamento. Quem sabe você está precisando da palavra de Deus para salvar você. Operação boca a boca, da boca de Deus para a sua boca. Amém, meus irmãos? Mas há uma outra boca, que não é boca, é bico. Você já viu o passarinho? A mamãe passarinho, quando chega lá com um raminho ou com um insetozinho para o passarinho, filhotinho, e ele abre aquele bicãozinho, entendeu? Parece que vai bater lá nas costas, né? Tanto que abre, e a mamãe carinhosamente coloca lá dentro, ela regurgita o alimento que ela foi buscar para alimentar o passarinho novinho, o filhotinho, e coloca lá dentro. Então eu quero viver assim, eu quero ser salvo pela palavra de Deus, que a boca dele esteja na minha boca, para eu amá-lo, e que quando eu precisar, eu abro o meu bico e digo: Senhor, tem misericórdia, fala comigo. Ainda ontem, fiz exatamente, orando por necessidade que não tinha a ver com a minha esposa, uma outra necessidade, tal da igreja, orando. Falei: Senhor, põe na minha boca agora, e fui ler a palavra, e ali ó, em cima, Deus respondendo e orientando. Eu falei: fechei o bico, e ó, quase arrotei. Porque arroto de passarinho deve ser muito bonitinho, né? Falei: Senhor, que delícia, Senhor, que é a gente clamar e o Senhor responder. Por isso que o Senhor disse em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. Fica em pé, vamos agradecer ao Senhor. Quantos tem aí a Bíblia de papel na mão? Levanta. Ela está sumindo, né? Só não pode sumir do coração, hein, gente? Quantos tem a Bíblia no celular? Levanta. Irmãos, riqueza da boca de Deus para a nossa boca. Vamos amar a lei do Senhor, vamos meditar nela dia e noite, vamos andar segundo a palavra de Deus. Nós iremos crescer, seremos abençoados, e mais do que isso, abençoaremos a nossa casa, abençoaremos os nossos vizinhos, os nossos amigos. Quem conviver conosco será abençoado. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz, é alimento, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é nutrição para nós. Perdão, produção, passei da hora. Perdão, banda, passei da hora. Vamos terminar por aqui. Você que está em casa também, tome uma decisão, ame a palavra de Deus. Quantos aqui tem um caderninho para anotar princípios da palavra de Deus? Não levanta a mão. Quantos poderiam ter um caderninho para fazer anotações e aprender mais? Levante a mão. Quem não tem, pode, porque eu vou dar dinheiro para comprar o caderno. Porque podemos ter um caderninho para fazer anotações. Vasti está no CTI e falou assim: traz o meu caderninho rosa. No final do ano passado ela achou que Deus ia levá-la. E ela falou: eu preciso deixar alguma coisa para minhas filhas, para minhas netinhas, pequenininhas. E passou a registrar as experiências que ela tem com o Senhor. O caderno encheu, 100 páginas, falou: compra outro. Só de experiências com o Senhor. Ela fala: o que adianta deixar alguma coisa para os meus netos? Não adianta nada. A diferença entre herança e legado: herança é o que você deixa para o outro, legado é o que você deixa no outro. Ame a palavra de Deus, deixe legado para os seus filhos, para os seus netos, para as suas gerações. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Leva-nos, Senhor, apaixonados pela tua palavra. Fala-nos ao coração. Acorda-nos nessa noite de madrugada com desejo de ler, meditar, nos ajoelhar diante da tua palavra. Transforma-nos pelo poder da tua palavra, e nós mais uma vez te glorificaremos.